Ele está gritando no deserto: preparem o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele. Marcos, capítulo 1, versículo 3. A paz do Senhor Jesus Cristo, valente da fé. Para nós é motivo de muita alegria estarmos juntos nessa escola de valentes, nesse tempo de edificação de nossas vidas através da revelação da palavra de Deus para nós. Nosso desejo é que o Espírito Santo ministre poderosamente ao teu coração e você seja edificado, você seja edificada com verdades de Deus para a tua vida. Creio que hoje você não vai sair daqui da mesma maneira com que você chegou. Vamos falar com Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha trazer a tua revelação. Deus, que a tua palavra venha, Senhor, Deus, penetrar na mente consciente, subconsciente e inconsciente de nossas vidas. E que teu Espírito Santo fale conosco, porque nós queremos ouvir a tua voz. Amém? Põe atenção nisso. O maior de todos os profetas, João Batista, ele desenvolve o seu ministério no deserto. Bom, ninguém quer ir para o deserto, é verdade, né? Ninguém quer passar pelo deserto e muito menos desenvolver a sua vida ministerial no deserto. Mas João Batista estava no deserto. Claro que para se cumprir o que estava nas Sagradas Escrituras, através do profeta Isaías, amém? Eu creio que foi essa escolha de caminhar através de uma direção de Deus, baseado na direção de Deus para a vida dele, tanto que ele exerce o seu ministério ali no deserto. E tanto para João quanto para o povo, o próprio povo que ia ali no deserto ouvir a palavra que João tinha a declarar, eu creio que todos eles tiveram experiências significativas com Deus ali no deserto. É isso que eu quero compartilhar com os amados. Eu não sei se você já passou por algum deserto, eu não sei se você já passou por momentos de adversidades, por momentos de dificuldades, mas eu quero que você analise o que foi isso, o que essa passagem no deserto promoveu para a tua vida. O que esse dia mau, esse dia difícil promoveu para o teu crescimento? O que eu quero falar hoje é sobre as bênçãos decorrentes do deserto. Muitas vezes a gente não enxerga que no deserto nós somos abençoados. E é sobre essa ocasião de momentos da nossa vida que eu quero compartilhar esse ensinamento de hoje. Porque eu quero que você saiba que o deserto desempenha um papel crucial na jornada espiritual do cristão. Deserto é um local de provação, deserto é um local de purificação, deserto é local de intimidade com Deus. Na Bíblia, diversas figuras atravessaram o deserto. Se nós olharmos para as Sagradas Escrituras e olharmos com muito carinho, nós vamos ver que muitos dos personagens bíblicos atravessaram o deserto. Muitos dos personagens bíblicos enfrentaram desafios e experimentaram um crescimento espiritual poderoso através dos desafios enfrentados no deserto. Se olharmos para o deserto, sim, o deserto ele representa um local de solidão, mas ele também representa um local de total dependência de Deus. Você já percebeu que quando você enfrentou algum deserto na sua vida, você buscou mais a Deus? Você já observou que quando você entrou num deserto na sua vida, você pôde ver a tua busca maior para essa intimidade com Deus?
É no deserto onde eu e você, como cristão, nós somos fortalecidos. É no deserto é que a nossa fé precisa ser ativada. Ninguém tem fé ativada quando não precisa aplicar fé. Ninguém tem fé ativada quando a gente está com a vida sem necessidade de exercer a fé, quando está tudo sobre o nosso domínio, sobre o nosso controle. Ninguém precisa ativar a fé. Ninguém precisa exercer a fé. Agora, a gente só exerce fé quando se depara com situações adversas. Então, é no deserto que muitos de nós aprendemos a viver por fé. Porque quando passamos por situações adversas, lançamos a nossa confiança em Deus, aonde nós tomamos como posse a palavra que diz que o justo por sua fé viverá. E aí, com a ativação da nossa fé, nós nos tornamos preparados para os desafios futuros. Desculpa, mas quantos de nós, queridos, quantos de nós cristãos não estamos preparados para os desafios futuros? Que no momento atual a gente vive em crise, a gente vive já, tem gente que quer chutar o balde, tem gente que já quer, eu gosto muito de usar o termo, jogar a toalha. Tem gente que já quer jogar a toalha. Quer jogar a toalha por quê? Por falta de preparo para os desafios futuros. Põe atenção nisso. Pense e medite um pouquinho sobre isso. Se em algum momento do teu deserto você não pensou em jogar a toalha. Qualquer coisa você deixa seu comentário aí, escreve aí pra gente. Qual foi o momento do deserto em que você pensou em jogar a toalha? Você lembra daquele louvor que você adorava bastante a Deus, falando cada vez que a minha fé é provada? Você lembra dele? Pois é no deserto que a nossa fé é refinada. É no deserto que as nossas fraquezas são expostas. É no deserto que a confiança em Deus é fortalecida. A importância do deserto na vida do cristão, ela é inegável, querido e querida. Pois é no ambiente do deserto, é no ambiente árido que as mais profundas transformações espirituais acontecem na nossa vida. Ninguém acha que o deserto é bênção. Ninguém vai concordar comigo se eu falar que o deserto é bênção. Mas sim, querido, o deserto é bênção. O deserto é bênção porque justamente o quê? Porque ele tem uma importância crucial na tua vida, na nossa vida como cristão. Infelizmente é no deserto que muitos estão desistindo. Infelizmente que é nos momentos onde a tua fé é provada, onde as adversidades se manifestam, onde as dificuldades acontecem, aonde você precisa do impossível de Deus, é que muitos estão caindo. É que muitos estão voltando pro vômito. É que muitos estão dando as costas para a obra da cruz, porque não estão aguentando passar por um deserto. Mas uma coisa é certa, e a grande verdade é que o deserto não é o teu lugar, querido. Nunca foi o teu lugar. João Batista ele foi para o deserto como um chamado. Ele exerceu o ministério dele no deserto como um chamado de Deus. Mas no deserto não é lugar para a vida de um cristão, a não ser que você tenha um chamado para ficar no deserto anunciando para o povo endireitai os vossos caminhos. Amém? Mas a princípio não é isso que eu quero deixar essa mensagem para você, não. O deserto não é o teu lugar, amém? Se você não tem um chamado para ele. Mas o deserto é o local que a gente pode passar para que a gente possa ser refinado na nossa fé. Bom, a primeira coisa desse refinamento
Amém? O puro ouro, ele precisa ser refinado, ele precisa ser purificado. O puro ouro, ele precisa ser tratado, amém? Aquecido, para que as impurezas venham sair. Eu penso que Deus está trabalhando isso na nossa vida, porque você é pedra preciosa, você é ouro, ouro fino, ouro puro, amém? Deus te olha como a menina dos olhos de Deus. Então, primeira coisa para a gente entender é que quando eu estou passando no deserto, eu começo a buscar, a ouvir mais a Deus. O deserto é um lugar para ouvir a Deus. O deserto para João Batista representava o quê? Um lugar especial, onde ele teria as condições de se afastar. Olha bem, as condições do deserto para João Batista como um lugar maravilhoso, como um lugar especial. Amém? Tá? Olha só, João Batista, ele se afastou das distrações da vida no deserto. E quando a gente se afasta das distrações da vida, a gente consegue ouvir a Deus e as ordens de Deus. A grande verdade, querido, é que no mundo, nós estamos vivendo num mundo muito agitado, onde nós vemos muitas vezes nós vemos muitas coisas que nos agitam e muitas vozes falando aos nossos corações. Nós somos obrigados a correr para cima e para baixo nas nossas tarefas, amém? Tentando cumprir as nossas agendas diárias. Às vezes a gente pede a Deus 25 horas, 26 horas, porque 24 horas já não é o suficiente. E às vezes, no tempo que nós temos, nós não conseguimos dar conta de tamanha agitação que a gente vive no dia a dia. E com certeza, amado, que horas que você vai ter um tempo com Deus? Que horas que você separa um tempo com Deus? As agitações da nossa vida, do nosso dia a dia, queridos, nos distanciam do lugar de comunhão com Deus. Nos distanciam do tempo para ouvir a Deus, tempo de falar com Deus. É no deserto que João Batista encontrou tempo para isso, encontrou espaço para isso. Muitas vezes Deus ele te leva para o deserto para você ouvir a Ele. Quero te levar a essa reflexão nessa hora. Muitas vezes Deus vai te levar para o deserto, te tirar das agitações para você ouvir a Ele. Bom seria que você não precisasse de ir a um deserto para ouvir a Deus, mas às vezes Deus precisa fazer assim. O que é uma grande realidade para nós? Uma grande realidade para nós é que muitos de nós como cristãos, nós só realmente vamos ao extremo de buscar a Deus quando realmente a gente precisa de Deus, quando a gente precisa do socorro de Deus. Se eu estiver equivocado, você pode colocar seus comentários aqui e me corrigir, mas na maioria das vezes a gente vai buscar a Deus quando a gente está precisando do socorro. E não é isso que eu quero te conduzir. Eu quero que você seja conduzido a buscar a Deus sem precisar de estar passando por um deserto. Então, o deserto eu posso considerar que o deserto é um lugar de buscar a Deus com maior intimidade. Nós já aprendemos a falar que deserto é um momento em que nós passamos por lutas e dificuldades e aí a gente busca a Deus. Mas eu quero te falar com o deserto da gente estar o quê? No local sozinho, sem nada para nos atrapalhar de ter uma intimidade com Deus. É esse deserto que eu quero te falar, é dessa importância desse deserto que eu quero te falar. A expressão deserto, para mim, aqui nessa hora, nesse ensino, é a expressão de um local separado para Deus, um local separado para ouvir a Deus. Eu preciso ter
um local deserto para estar com Deus a cada dia, sem qualquer interferência de meios externos que vão me atrapalhar a falar com Deus, que vão me atrapalhar a ouvir a Deus. É isso que eu quero te chamar nessa hora. Eu quero te chamar a ter um local deserto para você. Eu estou fugindo da mensagem de que o deserto é o local de sofrimento, de luta e de adversidade. Eu estou te conduzindo a uma nova mensagem que diz que deserto é um lugar de intimidade com Deus. Onde pode ser o seu local de intimidade com Deus? Amém? Quando você fecha a porta do seu quarto, é o seu local de intimidade com Deus. Eu já ouvi alguém dizer que às vezes está lá no trabalho lá e precisa orar, vai lá para dentro do banheiro para falar com Deus, né? Para um pouquinho, está passando uma luta e tal, vai lá para dentro do banheiro para falar com Deus. Ou seja, é um lugar sem qualquer coisa que vá distrair, que consiga falar com Deus. Não é para se esconder, não, mas é porque é fora do tumulto, fora da adversidade, fora das opressões. É isso. Aonde é o seu lugar de falar com Deus? Você tem, né? Tem um filme que nos ensina a ter o nosso quarto de guerra. Você tem o seu quarto de guerra? Você tem o seu local de falar com Deus? Você tem um local para estar na presença de Deus? Porque estar na presença de Deus é a coisa mais importante para nós. Eu te digo, nesse exato momento em que eu estou preparando e postando e gravando essa mensagem, eu estou sentindo uma poderosa presença de Deus aqui. Porque não é porque eu estou falando com você, é porque é algo que Deus está falando comigo, me chamando a cada dia para ter mais intimidade com Ele. Se a gente deixar de ouvir a Deus no nosso caminhar diário, nós vamos correr um risco grandemente de perder a direção, de perder a visão, de perder o propósito da nossa essência, de perder aquilo que Deus tem para nós. Então a gente precisa de ouvir a Deus, a gente precisa de separar um momento com Deus. E o que eu mais tenho visto é que são poucos os que estão conseguindo isso. Somos cristãos, somos filhos de Deus, confessamos que Cristo é o Senhor da nossa vida, mas tem muitos que não estão conseguindo parar um pouquinho com Deus. Eu espero que não seja o seu caso, mas se for, Deus está te chamando, volta para mim com urgência, tá bom? Volta para mim com urgência. Quando a gente olha para o deserto mesmo, ali de João Batista, a gente vai enxergar uma outra coisa. O deserto ele é um lugar de renúncia. O texto bíblico mostra que as multidões partiam para o deserto a fim de se encontrar com João e ouvir a sua mensagem. O que estava ocorrendo? As pessoas estavam deixando de lado as suas casas, deixando de lado talvez os seus compromissos, deixando de lado talvez o seu conforto, deixando de lado talvez o trabalho. Não estou falando que você tem que deixar o trabalho, mas às vezes estamos num tal nível de não buscar a Deus que nós temos que avaliar. Sim, nós temos que avaliar como eu vou ter um tempo para Deus dentro do meu momento em que eu tenho tempo de trabalho sem poder usurpar daquele que me contratou. É interessante isso. Eu conheço pessoas que falam do amor de Deus, ministram sobre o amor de Deus nos seus locais de trabalho, só que
nos seus momentos de folga no local de trabalho, na hora do almoço, na hora do café. Vão para orar nos seus momentos de folga, vão falar com Deus, vão ter intimidade, pedir a direção de Deus. Querido, às vezes você vai renunciar no seu horário de folga ali, no intervalo do seu trabalho, você vai renunciar ao seu momento de soninho para falar com Deus ou ministrar o amor de Deus sobre a vida de alguém. Então, tal atitude representa o quê? Renúncia. Tal atitude representa o quê? O despojamento da velha estrutura de vida rotineira. Aquela estrutura de busca de algo que eu considero importante para a minha vida, que são coisas materiais, passageiras, aonde a ferrugem corrói, aonde o ladrão pode roubar. Cada um dos que iam ao deserto, eu entendo que eles estavam demonstrando uma disposição de renunciar a algo de valor para obter aquilo que era mais precioso. Preste atenção nisso. Renunciar a algo de valor para obter aquilo que é mais precioso. O que a gente pode observar e tirar como ensinamento para nós? Essa experiência, ela nos ensina porque as pessoas saíam das suas casas e iam ao deserto para ouvir a mensagem de João Batista. O que isso me traz assim muito poderoso é que muitas vezes nós estamos aguardando a domicílio, dentro de casa, a bênção chegar. Não é para a gente ficar esperando a bênção, mas a gente precisa valorizar a ponto de seguir em sua busca. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. É para bater, é para orar, é para buscar ao Senhor. Os que estavam dispostos a deixar tudo e partir para o deserto, também não estariam dispostos a deixar as suas posturas erradas para assumir um compromisso com Deus? É isso que faz a diferença, queridos. Quando a gente começa a tomar uma postura de buscar a Deus, a gente também está pondo a nossa vida num posicionamento de alinhamento de veredas para o quê? Assumir um compromisso com Deus. Avalie quais são as posturas erradas que eu estou vivendo que eu preciso mudar hoje. A mensagem de João Batista era endireitar as vossas veredas, endireitar os seus caminhos, ou seja, endireitar as posturas erradas que você tem hoje para assumir um compromisso com Deus. Nós queremos ouvir Deus, nós queremos as respostas de Deus, nós queremos as bênçãos de Deus, mas em contrapartida nós não queremos endireitar as nossas veredas para desfrutar tudo aquilo que Deus tem para nós. Não vai funcionar, queridos. Não funciona. Não é que a gente vai comprar a bênção de Deus endireitando as nossas veredas, não. Isso vai anular a graça de Deus que há em Cristo sobre nossas vidas. Mas se eu quero viver a eternidade com Deus, não tem jeito. Endireita a vereda. Se eu quero desfrutar tudo aquilo que Deus tem para mim, não tem jeito. Eu tenho que endireitar as veredas. A vida e vida com abundância que Jesus tem para nós, ela só virá se a gente endireitar as nossas veredas. Então, põe atenção nisso. Talvez, querido, a gente está cheio de carrapicho em que não quer deixar ser arrancado. E às vezes Deus está te conduzindo para que esses carrapichos sejam arrancados e você não quer. Mas pode ter certeza, depois que você estiver limpo, vai ser muito melhor a tua vida. Se a gente olhar para o deserto ele é um local desprovido de religiosidade. O grande problema nosso é religiosidade. Sabe o que eu creio? Eu creio que ao pregar a mensagem que Deus havia direcionado a ele no deserto, João Batista ele estava promovendo a ruptura, põe atenção nisso, a ruptura com a
hipocrisia dos líderes religiosos daquela época. Querido, porque os líderes religiosos daquela época, o que eles faziam, pastor William? Eles davam mais valores às suas vestimentas sacerdotais, eles davam mais valores a objetos sagrados do que fazer a verdadeira vontade de Deus. Vou repetir para você entender e avaliar se nos dias de hoje nós não estamos vivendo esses mesmos momentos da história de João Batista. E Deus está levantando vozes, clamando no deserto e chamando a noiva a endireitar as veredas. Porque onde João Batista estava era um local desprovido de quê? De religiosidade. João Batista ele chocava a multidão. Chocava por quê? Porque as suas vestes não eram semelhantes às vestes dos religiosos. João Batista chocava aos religiosos, chocava a multidão, porque a sua comida e a sua habitação eram totalmente diferentes da convencional. Queridos, nós estamos acostumados lá àquilo que a gente tem vivido hoje, do que se chama igreja. Mas será que a igreja hoje não vive uma religiosidade? É só um choque, para que a gente possa alinhar as nossas veredas. Não estou falando para você deixar a igreja, não, de maneira nenhuma. Mas será que nós não estamos vivendo uma igreja religiosa? A mensagem de João Batista e a vida de João Batista era desprovida de religiosidade. Você quer ver o seu conceito de religiosidade? É só você avaliar qual a sua postura em relação quando você vê uma igreja. A igreja que é boa para você. Qual que é a igreja que é boa para você? A luxuosa ou aquela que é debaixo da árvore? Nada contra o luxo, mas é só para você avaliar. Forte, né? Dá para pensar? Ô, Jesus, toma conta da gente. Toma conta de nós. Bem, tá? Mas de tudo que a gente vê, João Batista não tinha estola sacerdotal, João Batista pregava no deserto, não tinha um templo, o templo dele era o deserto, amém? Mas uma coisa João Batista tinha uma vida extremamente cheia do poder e a unção que vinha do alto. Em conta que os sacerdotes que ministravam na casa do Senhor perderam tudo aquilo por causa da religiosidade. Bom, quero te fazer pensar, será que a nossa igreja hoje nós estamos nessa contramão? Nós estamos perdendo o poder de Deus, a unção que vem do alto por causa da nossa religiosidade, da estola sacerdotal? Bom, com tudo isso, queridos, eu quero só te fazer pensar, porque a gente precisa rever e endireitar as nossas veredas. Sabe o que eu vejo, querida? É que Deus estava querendo incutir na mente das pessoas que elas deveriam estar preparadas para receber algo diferente do habitual. O povo estava acostumado com a religiosidade. Nós estamos num tempo de quebrantamento diante de Deus, orando a Deus, pedindo para ativar a nossa vida espiritual. Será que nós não precisamos disso? Será que você não precisa disso? O objetivo era o de ajudar o povo a romper aquela religiosidade que era infrutífera, para que pudesse o que? Receber a Deus, receber a verdadeira mensagem, uma mensagem desprovida da religiosidade, e que faria toda a diferença na vida das pessoas.
A mensagem do Evangelho é essa mensagem desprovida de toda religiosidade para fazer a diferença na tua vida. Põe atenção que essa mensagem que você está recebendo é uma mensagem cheia de religiosidade. É hora de você despertar, porque a mensagem do Evangelho faz diferença na sua vida. O deserto de João Batista foi um lugar especial, onde ele e o povo puderam se separar para ouvir a Deus de uma maneira clara, a ouvir a Deus sem a religiosidade do dogma religioso. Põe atenção nisso, querido amado, noiva. Cristo não é religião. Cristo é o Salvador. E nós precisamos endireitar as nossas veredas. Porque Cristo está voltando. Se separe um pouco mais, pelo amor de Deus, para buscar o Senhor enquanto se pode achar. Eu amo a tua vida. E a gente para por aqui. E até o próximo encontro. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus nos abençoe. Deixa teu comentário. O que essa mensagem falou com você? Seja um missionário. Se edificou a tua vida, ajuda a edificar outro. Compartilha. Mas se ela não foi relevante para você, pode dar um dislike também, não tem problema nenhum. Mas que bom é que você chegou até aqui e ouviu essa mensagem na íntegra. A minha oração é que Deus te abençoe poderosamente. E não esquece de deixar seu like, se você gostou. Não esquece de se inscrever no canal, se ainda não é inscrito. E ative o sininho, vai nos ajudar tremendamente. Que Deus abençoe a tua vida e até o nosso próximo encontro da Escola de Valentes da Fé. Descubra o campeão que há em ti. A paz do Senhor Jesus Cristo.